Valendo! Começando mais um episódio do GigaCast. Cara, eu vou te contar uma história que eu acho que eu não contei nenhuma vez. Você tá bem blogueirinho nesse podcast. Blogueirinho, curtiu, né? Aprender é muito conectar pessoas. A casa é sua! Várias histórias pra trás já passaram. Eu já tive com o Jerônimo, já tive com o Rodrigo Vinha, já tive com o Vitor Damasio, já tive com o campeão olímpico, com o Paulão. Rapaz, quase estreiei a modalidade. Aperta no botão aí pra ver o próximo. Fui! Valendo! Começando mais um episódio do GigaCast, o podcast para você que gosta de histórias de empreendedorismo. Para você que está aqui pela primeira vez, para você saber, esse GigaCast foi... Eu sou um cara que gosta muito de ler biografia. E eu, em vez de ficar lendo biografia, eu resolvi convidar algumas pessoas para conhecer um pouco da história delas, para ver erros e acertos dessas pessoas. E hoje eu estou aqui com a Ellen Salomão. A Ellen é especialista em lançamentos e construção de negócios digitais e sócia da Agência V. Ellen, obrigado por aceitar o convite, cara. Mó barato ter você aqui. Imagina, Cláudia, eu que agradeço o convite, muito legal. Adoro participar de podcast, então é isso aí. Obrigada mesmo. Boa, valeu. Ellen, me conta um pouquinho da tua história. Da onde você veio e para onde você vai? Eu já dei uma futucada no teu perfil e eu já vi que teve... Como é que é? Design de moda? Você fez moda em algum momento? Ou seja, Sim. assim, do digital de lançamento para moda, eu preciso entender como é que começou essa história. Porque... Boa. Manda aí. Bom, na verdade, assim, eu comecei a minha faculdade de Publicidade e Propaganda. E aí, quando eu entendi, comecei a pensar assim, o que eu queria, né, realmente ter assim, como carreira, eu li uns livros de empreendedorismo e, enfim, em especial eu li o livro Pai Rico e Pai Pobre, e aí eu decidi na minha cabeça que eu queria empreender. Robert Kiyosaki mudando mais uma vida. Vamos lá. E aí, com 20 anos, eu falei, bom, eu preciso ter uma empresa, porque assim, o que eu sempre pensei, né? Eu vim de uma família mais humilde, que não podia fazer muita coisa, e eu queria ganhar o mundo, assim, eu sempre gostei muito de viajar, eu sonhava muito de dar a volta ao mundo, sabe? Conhecer outros países e tudo mais. E aí eu pensei comigo, né? Bom, se eu quero viajar muito, eu não posso ter um emprego tradicional, não posso ter um chefe, eu não posso só poder tirar férias num período do ano. Eu quero ter liberdade para viajar. Essa foi a grande motivação para eu empreender. Não foi nem a parte financeira, foi a liberdade. E você nem tinha lido Tim Ferriss ainda, né? Porque se você lisse Tim Ferriss, trabalha 4 horas por semana, aí que já tinha ido pro saco mesmo, né? E eu nem tinha, assim, a minha conexão não era nem o quanto eu iria trabalhar por dia mesmo, era eu poder tirar férias a hora que eu quisesse, porque eu seria minha chefe e tal, tudo aqui. E aí, eu decidi que eu queria empreender. E na época, eu fui fazer, né, eu era estagiária em uma empresa de tecnologia, e eu fui fazer aqueles cursos do Sebrae, sabe? Montar modelo de negócios. Empretec, essas coisas da vida. Legal. Exato. E eu tinha a ideia de empreender, mas eu não tinha dinheiro para empreender. Basicamente era assim, sabe? Até que, bom, as coisas da vida, né? Eu falo que a gente constrói a nossa sorte. Então, se a gente está em movimento, uma hora a coisa funciona, assim, o universo, enfim, dá um jeito de abrir as portas para você. Então, eu sempre tive essa vontade, eu sempre fui muito executora desde pequena, assim, sabe? E eu, mesmo sem dinheiro, eu falei, puxa, mas eu quero empreender, então eu vou buscar como empreender, eu vou aprender, eu fui lá no Sebrae, estudei aquilo tudo do Sebrae, comecei a montar um modelo de negócio sem nem saber como que eu ia arrumar esse dinheiro. E eu estava lá com esse modelo de negócios montado, e um belo dia minha chefe, que era, sei lá, ela era bem nova, assim, eu estava com 20, ela devia ter uns 27, assim, sabe? Nova. E ela me chamou para almoçar. Ellen, vamos ali descer comigo? A gente trabalhava num shopping, na torre, assim, né, do shopping. Uhum. Vamos almoçar comigo? Vamos. A gente desceu na praça de alimentação e a gente começou a conversar. E eu contei desse sonho que eu tinha de empreender, eu falei que eu já tinha um modelo de negócios pronto, né?
recepcionista dessa empresa, estagiária recepcionista, né? Ficava lá atendendo telefone. E aí eu falei, mas eu tô muito chateada, porque eu não sei de onde que eu vou tirar esse dinheiro, não sei o quê. Juro, Klaus, ela virou para mim e falou assim, deixa eu ver esse modelo de negócios. E era um monte de página, porque, né, não era, sei lá, 14 anos atrás, não, 14 mais, né, 16 anos atrás. E eu peguei minhas coisas e no outro dia levei para ela dar uma olhada e ela me ofereceu o dinheiro, simples assim. Mas olha o caminho que eu já tinha feito antes, Sim. né? Vários meses estudando, trabalhando no modelo de negócio, sonhando com isso, né? E aí ela me ofereceu o dinheiro e se ofereceu para ser sócia dessa empresa, era uma agência de eventos. Ela ofereceu para ser sócia da agência, ela entraria com dinheiro e eu entraria com o trabalho, basicamente assim. Legal. E eu fiquei super feliz, sabe? Falei, meu Deus, obrigada, que sorte e tal. E eu montei a agência de eventos. Logo ela se empolgou também, então ela se envolveu bastante na agência no começo, assim, tipo, trabalhava muito comigo também. Ela era muito gente boa. Assim. E aí, né, só para não prolongar muito, o que aconteceu é que 2 anos depois ela foi pedida em casamento e o noivo dela morava no sul. Então ela mudou para o sul e aí a gente desfez a sociedade, ela simplesmente saiu assim e falou, Ellen, tá aqui, construímos, fica com a empresa e eu tô indo casar. Legal. Então, eu considero que foi um ciclo, assim, né? E ela saiu e eu continuei essa agência. Só que, claro, muito lindo isso, né? O mundo do empreendedorismo maravilhoso, só que não, porque em 2 anos a gente não tinha conseguido ganhar dinheiro, ainda estava naquela coisa de vender o almoço para pagar a janta, sabe? Exatamente. História comum por aí. Normal. E eu demorei para ganhar dinheiro com eventos, eu demorei 6 anos para minha empresa começar a ser lucrativa, tá? Foi bastante difícil, assim, muita relação, porque eu era bem nova também, tinha inexperiência, eu tinha um sonho de empreender, eu era muito executora, mas eu era inexperiente, né, de gestão, enfim, visão de negócios e tudo mais. Com 6 anos de empresa, a coisa mais engraçada de todas, eu estava já pronta para fechar, assim, sabe quando você está no vermelho, do vermelho, sem ver perspectiva nenhuma. E eu estava de frente para o meu computador, assim, não tinha funcionário, era eu falo urgência, né? Urgência, exato. E aí eu peguei, tinha uns cartõezinhos, assim, na época não era, tipo, não tinha Instagram Não e tinha nada site, aí, não. entendeu? Tinha uns cartões de visita, assim, eu falei, putz, agora eu não tinha cliente nenhum, sabe o que você tá zero de cliente? Vou distribuir esses cartões. E aí eu fui para um prédio comercial aqui em Brasília, que tem várias empresas, várias multinacionais, e eu distribuí cartão na recepção. Saí no prédio, entrei lá e saí, andar por andar. Saí panfletando. Sim. E, cara, voltei, né? Pois olha, passou uns dias, eu não sei exatamente, mas foram poucos dias, foi questão assim de uma semana. Eu recebo uma ligação. Ellen, aqui é o Fábio Marcovecchio, eu peguei o seu cartão que você deixou na recepção aqui. Eu sou gerente de marketing da Volkswagen e a gente está fazendo uma seleção para uma agência, porque a gente precisa fechar, né, essa agência para fazer os nossos eventos no Centro-Oeste. Você quer participar? Klaus, a minha empresa era uma salinha de, tipo, 28 metros quadrados. Essas histórias são sensacionais. Ou seja, era eu, você e um cubículo. Juro, a parede toda descascada. Era uma coisa muito, 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 assim, simples. E eu, claro, com certeza, quero. E aí ele foi me explicar. Era um processo, ele primeiro viria na minha empresa, depois a gente teria que apresentar um projeto em São Paulo, depois, enfim, teria algumas etapas, né? E eu falei, não, pode vir e tal. Eu falei, gente, quando ele entrar aqui, né? O que eu fiz? Olha isso. Comprei uma lata de tinta, pintei
a sala no final de semana para receber ele na segunda-feira. Ainda estava com cheiro de tinta quando ele entrou. E aí eu fui muito sincera, falei assim, ó, nós somos uma agência pequena, né? Nós, não tinha ninguém, tinha só eu. Nós somos uma agência muito pequena, a gente começou tem um tempo e tal, mas eu tenho uma experiência, trabalhei com eventos muito tempo, porque eu tinha realmente trabalhado com eventos, eu era promotora de eventos antes. Mostrei o que eu já tinha feito para ele. Ele falou, não, beleza, vai ter uma apresentação, esse aqui é o projeto, tem que apresentar lá tal dia em São Paulo. Aí, tá bom, né? E eu fui para São Paulo, inclusive, hoje estou casada por causa dessa viagem. Não é por causa dessa viagem, mas foi essa viagem que desenrolou todo o meu casamento. Rapaz, realmente, se mudasse, se você não tivesse levantado, é o efeito borboleta, né? Se você não tivesse levantado para entregar um cartão, você não estava casada hoje. Exato. Não tinha sua filha. Exatamente. Então, o que aconteceu? Eu fui a São Paulo apresentar esse projeto, apresentei, e eu perdi o voo da volta. Né? Só para entrar para não deixar a curiosidade por que eu casei. Eu perdi o voo na volta. E o Andrei, meu marido, ele já era meu amigo há muito tempo, e ele estava no aeroporto. Então, ele era meu melhor amigo na época, inclusive, né? E aí, ele estava no aeroporto, ele falou assim, Helenzinha, vamos fazer o seguinte, amanhã eu tô indo para Brasília de carro, que era uma véspera de feriado. Vai lá para casa, você pode ficar lá em casa, eu estava com uma amiga, vocês dormem lá em casa, e no outro dia a gente vai junto para Brasília. Só que chegou lá na casa dele, eu vi que tinha um recadinho de alguém, de uma menina para ele, eu fiquei com ciúmes. E aí que eu entendi que eu gostava dele, entende? Sensacional! E aí, quando eu voltei para Brasília, eu fiquei naquela, putz, eu tô com ciúme do Andrei e tal, então eu acho que eu gosto dele. Aí eu me declarei e a gente começou a namorar. Legal. Sensacional. Muito bom. Aí, o que aconteceu? Eu apresentei esse projeto e voltei para Brasília e nada deles me ligarem. Passou uma semana, passou duas, eles não me ligaram. E aí eu liguei de volta e falei, eu queria saber, né, como é que tá o processo. E aí eles me falaram que a gente não tinha passado no processo. Tá bom, fazer o quê? Eu tava lascada. Só que, olha só como a vida te testa muitas vezes. E é aquilo. Às vezes você desiste na iminência de acontecer alguma coisa. Por quê? Passaram-se mais umas 2 ou 3 semanas, ou seja, ó, já estava um mês tentando desistir. Aí essa ligação e esse processo seletivo me deu esperança para continuar. Deu um gásinho. Isso. E aí, quando eu recebi, né, a notícia de que eu não tinha passado para a próxima fase, eu fiquei muito triste. E aí, depois de algum tempo, eu fui e resolvi mandar e-mail para os contatos que eu tinha. E aí, eu mandei e-mail de novo para o pessoal da Volkswagen, porque dessa vez eu tinha o contato do Fábio. Daí eu mandei um e-mail, olha, estamos disponíveis para fazer eventos, né, nesse próximo mês e tudo mais, aquele e-mail bem, né? E eis que o Fábio me liga. Ellen, estamos com um problema aqui e eu preciso saber se você consegue me atender. A agência que ganhou a concorrência deu para trás, basicamente foi isso. Por quê? Porque a Volkswagen, pelo processo, como é uma multinacional, uma empresa alemã, eles demoravam 90 dias para pagar. Então, a empresa, que foi uma empresa de Goiânia que ganhou, não queria esperar o prazo de 90 dias. Entendi. Então, eles declinaram. E tinha um evento no final de semana, sei lá, isso foi numa quarta-feira, tinha um evento no final de semana que era um café da manhã para 200 taxistas aqui no aeroporto de Brasília, que a base dos taxistas ficava aqui. Entendi. E era troca de frota. Então, a Volkswagen precisava fazer ali, né, os eventos para se aproximar dos taxistas e tudo mais. E o Fábio falou, eu preciso que você faça esse café da manhã, só que eu já tenho uma planilha aprovada, com os valores e tudo, e eu não consigo fazer nada diferente dessa planilha, você tem que se encaixar no evento, fazer exatamente como a gente tinha aprovado, porque a empresa não vai fazer, a gente está na mão. Cara, eu falei assim, me manda a planilha, eu vou fazer, não importa, eu vou fazer.
Eu sou muito de pegar oportunidades, sabe? Só que, para minha sorte, a planilha estava superfaturada. Então, Dado isso, fizemos com o pé nas costas. então a planilha era ótima para a gente. Mas eu tinha um problema, eu não tinha R$ 1 para fazer um café da manhã. Nada, eu não tinha nada, Klaus, nem um centavo. Então eu falei, putz, como é que eu vou fazer isso? Aí eu cheguei na minha mãe, falei, mãe, preciso da sua ajuda. Mãe trocínio! Pelo amor de Deus. Aí, o que minha mãe fez? Minha mãe também, professora, cuidando de 3 meninos. Assim, ninguém tinha dinheiro, mas a minha mãe pegou um cheque e a gente trocou esse cheque. A gente fez um empréstimo, entendeu? Um FEC. E aí, a gente adiantou, pegou o dinheiro e o cheque estava lá para compensar. Eu falei, mãe, a gente vai pagar isso de algum jeito. E aí, eu fiz o café da manhã. Deu super certo, perfeito. Eu era muito boa de fazer evento. Impecável. No final do café da manhã, o diretor virou e falou assim, tá bom, no próximo final de semana, sem ser nesse, no outro aqui, 15 dias, a gente vai ter um outro, você vai fazer. Fiz mais um, troquei mais um cheque. Meu Deus. Meu Deus, se a Volkswagen, ela não vai falir, mas a gente começava a ter problemas. Aí, quando eu fiz o segundo, olha como, ó Deus aí, né? Quando eu fiz o segundo, eu recebi. O Fábio simplesmente me ligou e falou assim, Ellen, você acredita que o processo desenrolou e a gente vai pagar antes de 30 dias? Falei, não acredito. Eu não Obrigado, senhor, obrigado. Juro. E aí, eu recebi, fiz mais um café da manhã, depois eles contrataram mais um café da manhã, então eu fiz o terceiro, e no terceiro, o diretor virou e falou assim, beleza, agora a gente vai fechar o contrato com vocês. E nesse processo, eu fechei um contrato de 3 milhões no ano. E foi assim. E foi assim que eu saí. Cavalo passou selado, você não teve dúvida. Montou. Exato. Então, foi assim que eu comecei a lucrar na minha agência de eventos. Por que eu gosto de... Assim, acho que eu nunca na vida contei essa história de um jeito tão completinho, mas por quê? Porque no digital é muito mais fácil, né? Eu não passei por esses perrengues todo, entendeu? Então, mas eu vou te provocar, Ellen. Sabe por quê? Porque no digital, o que você está passando hoje, que você acha mais fácil, entre aspas, só é mais fácil porque você passou por tudo isso. Tá bom. Porque quem começa no digital do zero, nunca teve nada e começa no digital, com certeza também dá uns tropicão, solavanco, sai todo ralado, primeiro lançamento não dá nada, perde dinheiro, dá problema. É verdade. Então, essa experiência que você teve te trouxe até aqui. Porque daí e deu a bagagem. Deu a bagagem. O que eu sei é que eu fiquei os próximos 6 anos, né? Porque eu tive uma agência de eventos por 12 anos. Eu fiquei os próximos 6 anos ganhando super bem, porque eu renovei esse contrato várias vezes e tal, fazendo eventos. Pergunta para a Ellen Salomão. O que a Ellen Salomão fez a partir do momento que ela começou a faturar bem na agência de eventos dela? Lá vem. Meu Deus do céu. Fala, Ellen, o que você fez comigo? Gastou ele tudo? Eu comecei a dar a volta ao mundo, eu comecei a comprar carro, eu comecei a comprar apartamento para minha mãe, eu comecei a realizar todos os sonhos que eu tinha desde pequena, e por ter vivido ali naquela escassez, eu achava que estava tudo incrível, maravilhoso. Então, eu tinha uma empresa que tinha olha só, eu tinha uma empresa que tinha um bom cliente, que eu entregava os eventos maravilhosamente bem, que eu renovava sempre, e eu tinha uma vida incrível, né? Estabilidade financeira. Mas sempre tem um dia que a Volkswagen, então, Ellen, chegou a hora da gente não renovar mais, foi isso? Pois é. Não foi isso, você acredita? Sabe o que aconteceu? Eu comecei a ficar super sobrecarregada. Por quê? Porque eu não tinha preparado a minha equipe. Eu já tinha ali uma equipe de umas 5 pessoas que eram totalmente dependentes de mim. Então, assim, a gente ia fazer um evento com 100 fornecedores, tinha que comprar caneta. Eles me ligavam e falavam assim, caneta Bic ou caneta Bubbles?
Então, assim, não tinha processo, pausa, não tinha, sabe o que é gestão? Zero. Minha equipe era despreparada, eu achava que o problema estava neles, na verdade, óbvio que não, hoje eu sei que o problema era a Ellen aqui, né, que não tinha desenvolvido a equipe. E aí, eu precisava estar muito inserido, o processo era 100% comigo, porque eu tenho uma facilidade muito grande de executar. Cara, eu dou conta de muita coisa ao mesmo tempo, E evento é desgastante, né? Porque evento sempre tem a pressão, né? Porque tem que acontecer naquela hora, naquela data, não sei. Exato. Evento é desgastante. Eu sei que mesmo eu Não, fui contratante de evento e montei e organizei alguns. Então, do ponto de vista da empresa, né? Mas... E aí, eu casei, eu engravidei e eu tive a Aurora. Só para vocês imaginarem, eu fiz um evento aqui em Brasília, uma agropecuária, num lugar que era 150 quilômetros de Brasília. Não tinha nada, Klaus. 9 meses de gravidez. A Aurora nasceu 2 dias depois de um parto normal que durou 40 minutos. Se eu tivesse entrado em trabalho de parto no evento, ela tinha nascido lá, com as vaquinhas. Tinha nascido no meio do pasto. E aí, olha que começou, por conta da minha falta de gestão, a coisa começou a ficar insustentável, porque eu tinha uma criança pequena, um bebê. Eu dei muita sorte, porque assim, o Andrei, ele é muito disponível, né? Faz a parte dele muito bem, assim. Então, por mais que ele tivesse ali o tempo inteiro comigo, começou a ficar insustentável. E eu comecei a me questionar sobre aquela vida, porque eu estava me vendo com 60 anos montando evento. E foi aí que o digital entrou na tua vida? Porque eu não sei se você sabe, eu não falei no início desse GigaCast, errei, mas nós aqui estamos na 4ª temporada do GigaCast e essa temporada fala sobre os gigantes do digital. Então, estamos falando com uma gigante do digital. Como é que o digital entrou nessa história, Ellen? O digital entrou quando eu surtei completamente. Eu acordei o Andrei na madrugada e falei assim, amor, não quero mais trabalhar em evento. Deus me livre, não quero mais. Eu larguei a minha agência de eventos. Que na época, meu irmão e minha mãe trabalhavam comigo. Eu tinha transformado numa agência familiar. Então, o Andrei ele me apoiou. Eu saí, Cal, sem saber o que eu ia fazer. Sem saber, eu não tinha. Só que aí eu falei, bom, já sei o que eu vou fazer artesanato. Vou fazer artesanato, vou ficar em casa com a Aurora, fazendo dobradura de papel, fazendo coisinha bonitinha. Vou fazer origami, né? Só que aí, o que eu fiz? Eu fui procurar como vender o artesanato na internet. Aí eu fui lá procurar uma lojinha, como é que eu ia fazer meu e-commerce, sabe assim? Esbarrou aonde? Esbarrou em quê? Foi aí que eu parei, né, Você sabe o que é um 6 em 7? Pronto, Érico Rocha. Esbarrou no Érico Rocha, muito bem. Sabe o que eu vi? Qual foi a primeira coisa que eu vi? Como eu sou uma pessoa que eu sou muito decidida, eu sou muito de tipo, cara, é isso que eu quero fazer. Eu sou muito, muito desenrolada. Eu passei a ver uma coisa. O depoimento do Ladeirinha para o Érico. O Ladeirinha, eu estava passando meu feed, de repente eu vi o Ladeirinha falando, porque eu tinha uma agência em Brasília. É a mesma história. Ele tinha uma agência em Brasília, e aí ele não estava bem, no caso dele é porque ele não estava tendo lucro e tal. O meu caso nem foi muito financeiro, foi a questão do trabalho. Tempo. E aí ele falou que tinha conhecido a Kátia, que tinha feito, que não sei o quê. E eu falei, ele tem agência, eu também tinha. Ele conseguiu, eu também... Sabe quando você vai identificando com a pessoa? Ou seja, era o Érico, mas no fundo era o Ladeirinha. Né? A identificação foi com o Ladeira. Ladeira. Aí eu falei, cara, eu quero esse curso aí. Esse Érico ensinou esse cara a fazer isso, eu também consigo. Aí eu peguei e liguei para minha irmã. Eu falei, mana, a Bibi, que hoje é minha sócia. Falei, cara, tem um curso muito massa para fazer 6 em 7, não sei o que ela. Pelo amor de Deus, né? Isso é enganação, né? É todo mundo. Eu estava de jeito nenhum. Mas eu já tinha me decidido. E aí, quando eu comprei, sei lá, eu vi esse curso numa quinta-feira, na segunda ele abre carrinho, comprei. Quando foi isso? 2019? 2020? 2019? 2019. 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 2019
Março de 2018. Março de 2018. Tá. Aí, o que rolou? Quando eu comprei o curso, que eu comecei a assistir, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui é um evento. Tipo, ao invés de eu organizar um feirão, sei lá, um lançamento da Volkswagen, eu vou organizar um evento online. Tipo, é simplesmente um evento. Então, como eu já tinha tido essa bagagem de eventos por muito tempo, e eventos muito mais complexos que um lançamento, a parte operacional, tá? Não estou falando de estratégia e tudo mais. Sim. Para mim foi muito óbvio. Então, eu consegui pegar aquilo ali e executar muito rápido. Tanto que a V nasceu em maio, né? A agência nasceu em maio. Então, em março eu comprei, aí em abril eu fiquei ali no Eu tenho uma perrengue. curiosidade. Por que a agência V? Eu não sei. Cara, não tem nada a ver mesmo. Tipo, eu tava com a Bibi, a gente tava falando assim, vamos achar o nome da empresa. Aí a gente virou e falou assim, o que vai significar a empresa pra gente? Aí eu, viagens, verdade, sei lá, vendas. E aí a gente começou a falar um monte de nome com V, de coisa com V. Aí eu falei, olha, vamos colocar agência V? É bobo mesmo. E foi. Sensacional. As melhores coisas ficam assim. Teve muita filosofia em cima. E aí eu abri, só que eu já abri com um formato de agência, porque na minha cabeça não fazia sentido, eu já tinha... Você estava trazendo a bagagem. O paralelo que você fez era automático, né? Isso. E eu não queria ter só um especialista. Por quê? Porque eu tinha tido a experiência de ter só um cliente da Volkswagen, né? E por isso que a V nasceu com uma base também muito de gestão, de processos de modelo de negócio. Saber, a agência ficou para mãe e para irmã? Ficou, até hoje existe. Até hoje existe a pergunta que não quer calar é: a Volkswagen ainda é cliente ou não? Já. O pior é que é. Sensacional! Porra, isso é que é bom. Não, você vê que o negócio realmente é bem feito, né? A Volkswagen não ia ficar... Quanto tempo você é a cliente da agência? Putz, agora, quando eu saí, há 5 anos, né? Então, já tem 9 Eles ainda atendem ainda e tal. Então, lá, e super funciona e tal. Só eu que nem quero passar perto, não faço eventos. Mas... fala. Não, o que eu ia dizer é isso, assim, que eu entrei já com essa cabeça, porque eu não queria nem ter um cliente só, e a gente quis muito se posicionar como uma agência profissional e tal, porque eu também não queria... Quantos clientes a agência tem hoje? Hoje nós temos 4 especialistas. 4. E tá bom? E vai aumentar para 5, 6 ou 4? Não, o modelo de negócio que eu desenhei com a Bibi foi tipo uma agência boutique, assim, poucos especialistas, assim, muita loucura, até porque o nosso objetivo é qualidade de vida, assim. Então, você vê, eu sou uma pessoa mais tranquila, eu gosto de viajar. Viajar, não posso, não estou podendo, mas ano que vem poderei. Não, vamos, ano que vem todo mundo vai viajar. Tomara. Ô, saudade. Lely, me conta uma coisa. Eu sei que você já contou uns perrengues aí do mundo da sua vida de empreendedora. Mas uma das coisas que eu gosto quando a gente está estudando a história e vendo a história de empreendedores é contar as derrotas. Né? Aquela que diz assim, qual foi a... E que eu não gosto de chamar de derrota, porque se fosse derrota você não estava aqui. Né? Você perdeu um jogo, mas ganhou um campeonato e segue ganhando o campeonato. Mas qual foi aquela que você disse, caramba, essa aqui eu dei uma topada daquelas? Aqui, qual foi o grande caso que você mais aprendeu? No digital, eu acho que um dos momentos mais difíceis foi quando a gente decidiu fazer a rescisão contratual da nossa primeira especialista. Porque era um projeto, na época, que era um projeto muito bom para a agência, muito bom. Então, a gente começou do zero, né, Klaus? A gente não tinha nenhuma experiência, nenhuma maturidade, demorou para conseguir a primeira especialista. E quando a gente conseguiu, também a gente conseguiu fechar com 3, assim. E aí, a gente tinha uma especialista, Clau, da área de design de estampas, uma fofa, uma querida,
E a gente tinha uma outra especialista que era de um nicho maior, assim, eu não entro muito em detalhes, mas era de um nicho mais abrangente, que ela dava mais lucro, porque era um nicho maior e tal, então o projeto dela já estava muito bom. E na época, o projeto da Clau era um projeto que estava fazendo 6 dígitos, mas eram 6 dígitos mais baixinho ali, né? E a gente estava com um problema com essa especialista, porque ela estava... Sabe quando a pessoa se deslumbra? E o relacionamento estava muito difícil. Então, o fato do relacionamento estar muito difícil estava sendo muito desgastante para mim e para a Bibi, né? E aí, um belo dia, eu e a Isabela, a gente estava tomando um café aqui na padaria e a gente recebeu uma mensagem dela que foi o cúmulo do cúmulo, sabe assim, quando chega no limite. E eu virei pra Bibi e falei A assim... última gota entornou o caldo. Exato. Eu falei assim, mana, quer saber? Eu sei que é o projeto que dá mais dinheiro, eu sei que a gente tem uma previsão de crescer bastante, mas vamos largar isso? Porque não faz sentido a gente ficar passando por esse tipo de coisa. E aí a Bibi olhou para mim e falou assim, vamos. E a gente reincidiu o contrato, assim. Então, foi uma época que a gente ficou sem esse contrato, assim, uns 3, 4 meses. Não tinha outra pessoa para colocar no lugar, a gente não tinha achado outro projeto. Mas, ao mesmo tempo, por mais que o nosso caixa estivesse bem apertado, foi um alívio muito grande. Então, eu falo que foi uma derrota no sentido de que a gente que lança outras pessoas, a gente fica um pouco refém disso, mesmo com contrato. A gente tinha um contrato, tudo bem que o nosso contrato não era tão bom quanto é o nosso contrato hoje, porque hoje a gente tem mais experiência, né? O nosso jurídico é especializado, na época a gente nem... O seu jurídico já andou veio no podcast aqui. Ah, eu sei! A Flávia arrasa! A Flávia já veio aqui. A Flávia... Ela abriu a série do GigaCast sobre os gigantes do digital. Ela é demais. Então, assim, por mais que a gente tenha... Na época, a gente tinha um contrato que não foi a Flávia que fez, tá? Era um contrato bem fraquinho e tal. A gente saiu perdendo muito, porque a gente tinha começado do zero, a gente tinha feito todo o produto junto. Então, assim... Foi um baque, porque a gente perdeu dinheiro, perdeu tempo, se traumatizou bastante, porque foi bem desgastante. Então, foi uma derrota. Agora, assim, eu nem conto os lançamentos que a gente fez que não venderam, tá? Eu já... Sabe quando você já fica assim... Tá tudo bem. Eu tenho uma curiosidade. Assim, eu nunca perguntei isso para o Lucas e para o Vinhas. Mas você tem uma estatística, Ellen, assim, de a cada 10, 2 dão errado, 3 retorna e 5 dão muito bons? Tem uma estatística, um número assim? Porque isso é uma... Não. Eu Sabe por quê? estatística, eu tenho uma estatística boa, tá? A estatística é 100% dos lançamentos que você não se preocupar com o fundamento vai dar ruim. Perfeito. Então, todas as vezes... Back to basics, sempre, né? Volta para o básico. Todas as vezes que a gente falou, isso aqui, moleza, não precisa fazer isso, não, vamos fazer assim. Todas as vezes a gente deu ruim. Eu sempre que eu falo isso, eu fiz, sei lá, 50 lançamentos na vida, 60. Deve ter feito muito mais, mas eu só tinha um cliente, né? Um cliente, não era minha agência. Eu era o cara que fazia a operação do Jerônimo, né? Eu tocava a operação do Jerônimo, era sócio do Jerônimo no GT. Aí eu falei assim, cara, eu fiz lançamento, tinha ano, a gente fez 22 lançamentos no ano só. Eu trabalhei lá 3 anos, acho que foram uns 50 lançamentos. E tem lançamento, cara, teve um lançamento sem sacanagem, que eu falei assim, amigo, que a gente preparou o lançamento, fez tudo bonitinho, que é o que você falou, tudo no fundamento. Cara, ROI de 14. Eu nunca vi nada igual. ROI de 14. Eu falei, rapaz, ROI de 14. Aí eu falei, e teve um que a gente achou que era... estourar. Destino manifesto, como fala o professor Mário Sérgio Cortella. Era destino manifesto. Vai acontecer. Rapaz, deu 1,1 o ROI. Assim, deu para pagar a conta e olhe lá. Meu Deus, que merda.
Assim, Mas eu tenho um histórico de perder dinheiro no lançamento, eu nunca perdi. Mas, cara, bater no 0-0 ali, já uns bons 3 ou 4. Assim, aqui, que eu lembre, eu já fiz uns 3 ou 4 lançamentos que foram um empate, assim. Então, a gente nunca perdeu dinheiro também, não, tá? A gente nunca lançou e perdeu. No máximo, prejuízo, sabe quando empata tanto, que aí que você bota o imposto e fica um negócio assim, tipo, eu perdi 10, 15, sei lá, 30 mil reais, sabe? Perdi 2 caixas de mariola. Perdi 2 caixas de mariola mordida, né? Aquela coisa que... É um empate técnico ali. Mas eu não conto isso como derrota, porque... Faz parte do processo. Faz parte. Agora, os momentos difíceis mesmo são esses, assim, sabe? De você ter que dar um passo atrás. Por exemplo, tem uma outra época difícil que eu passei como funcionário, que a gente contratou errado, foi uma pessoa que foi tóxica dentro da empresa. Então, isso gerou para a gente vários prejuízos, sabe? De cultura, de clima organizacional. Maneiro. A gente teve que demitir outras pessoas, não pelas pessoas, mas pela cultura que tinha sido criada, pelo clima que tinha sido criado. Cultura, as pessoas... Eu estava falando sobre isso ontem, eu estava dando uma aula na minha mentoria sobre isso ontem. E uma das coisas que eu falo assim, você pode até achar que sua empresa não tem cultura, uma cultura instalada. Tem, você só não sabe qual é, mas tem uma aí que está funcionando, porque cultura existe. Então, ela vai ser criada de alguma maneira. Então, cara, para mudar depois que... Para dar um trabalho danado, eu vou dizer que dá muito trabalho. Eu sei que já fui sócio de empresa... A gente saiu de 100 e poucos funcionários para 300 e poucos funcionários e depois vendeu a empresa, o Esporte Interativo, que eu fui sócio, depois a gente vendeu para Turner. E quando a gente vendeu a operação toda, cara, a gente entrou numa outra cultura. Foi um choque, uma revolução. E esses crescimentos também, nossa, esse pico de crescimento da empresa, ele traz isso, né? Esse desafio cultural. E, nossa, já passamos por isso também. Boa. E qual é o principal desafio hoje? Qual é a principal dificuldade de empreender hoje no digital, Ellen? O que você diz assim para a galera? Esse aqui é o calcanhar. Para quem está começando, eu acho que o maior desafio é seguir é não se perder. Porque por mais que o digital tem uma coisa incrível, que é essa abundância de informação, né? Quem me dera, imagina, lá na época de eventos, alguém vir me mentorar, Ellen, vou te ensinar a fazer um evento melhor, a gastar menos dinheiro, vou te ensinar a conquistar mais clientes, a se divulgar. Não tinha isso, né? Então, no digital, é incrível por quê? Porque você não precisa passar por 6 anos, como eu passei, para aprender alguma coisa para começar a ter lucro, né? Mas, ao mesmo tempo, você precisa saber filtrar e utilizar só o necessário para você dar o próximo passo. Então, é você não se perder. Eu conheço, você também, com certeza, pessoas que gastam muito dinheiro com curso, não executa. Aí, tenta uma coisa que não dá certo, aí vai ali para outra, não dá certo, aí tenta... É muito superficial. E não se perder nesse tanto de promessa. Então, acho que para quem está começando, a minha dica é essa. E depois, ter a consistência. Por exemplo, hoje, né, a minha empresa, ela passa por problemas que eu nem imaginava que eu teria há 2 anos atrás, né? O meu último problema hoje é estratégia. O meu problema é, como que eu faço para a minha equipe se tornar mais produtiva? Como é que eu faço para a minha liderança se tornar melhor? Como que eu trago uma pessoa para ser CEO da minha... Sabe, umas coisas que já muito mais complexo. É um negócio, né? Então, você vai evoluindo isso. E os problemas, eles... É como um crescimento de uma pessoa, né? Que você tem de problema quando você é bebezinho, você não vai ter agora, quando você é criança. Vou fazer um momento jabá agora. Eu falei, tem um cara que consegue te ajudar a resolver esse problema aí, hein? Um tal de gigante. Eu não sei quem é, não, mas ele faz isso aí que você está dizendo que precisa fazer. Rapaz... ajuda nisso aí, né? Tem um cara aí que consegue ajudar nessa parada.
Cara, e é verdade o que você está falando, né? Sobre essa dificuldade do digital. E tem muita coisa, né? Quando o Érico começou e trouxe pela primeira vez o Fórmula 2013, 2014, o Fórmula Zero, né? A turma do Fórmula Zero, né? E o Jerônimo faz parte da turma do Fórmula Zero lá atrás. Essa galera não tinha informação. Hoje tem muita gente boa, mas o que tem de gente que nunca vendeu um palito na rua, achando que pode ensinar os outros a vender um palito. Por assim, eu jamais, em tempo algum, se você me perguntar, tem clientes aqui, cara, eu quero entrar no digital. Eu falei, por que você quer entrar no digital? Eu elaboro e ajudo ele a montar a estratégia do digital. Estratégia no sentido de vamos fazer isso aqui, isso aqui é o produto, essa é a estratégia, para onde você vai levar o negócio. Eu falei, e agora? Vamos começar a desenhar como é que a gente vai operacionalizar isso, no sentido, para mim, estratégica, tática e operação. Estratégia é o que você vai fazer. Tático é como você vai fazer. E o operacional é de que maneira você vai fazer aquilo. Então, as pessoas confundem, e é normal, estratégia com tática, né? Porque o tático é o como, o estratégico é o quê. Então, primeiro você vai definir, vou fazer um lançamento, quero usar esse método de venda do meu produto e tal. Como você vai fazer? Aí eu digo, agora contrata um especialista para fazer, porque eu não sou. Eu não sou um cara que sabe fazer um lançamento. Fiz lançamento, fiz 50 nas costas. Mas não sou um cara que é especialista nisso. Então, eu não sou um cara para fazer isso. E as pessoas acham que eu vou ser o cara que vou conseguir ajudar. Eu falei, contrata uma agência, acha alguém, contrata pessoas que sabem fazer isso. Eu sei que você decidiu fazer assim, então você precisa fazer isso assim, assim, assado. Agora, como fazer? Cara, eu posso dar 1 milhão de ideias, porque eu participei, mas eu não sou um especialista. E as pessoas, acham que podem dar ideia sem nunca ter feito nada, né? O que mais tem, né? E tem muita informação. É o que você falou, tem muita gente boa. Eu falo assim, quantas pessoas compraram Fórmula de lançamento? Não sei, nesses últimos milhares. 10 anos. Quantos você conta nos dedos que realmente fizeram lançamentos de 7, 8 dígitos? São poucos. Talvez dê para contar uns 50, 60. Então, assim, não é para todo mundo para fazer isso. Dá para ganhar dinheiro? Dá. Assim, agora, todo mundo acha que esse mundo que dá para ir kitesurf, skimboard, Dubai, toda hora. Não dá não, amigo. Deixa eu contar para você que não dá não. Não, nem fazendo 7 dígitos. Nem fazendo 7 dígitos nem não dá. fazendo 7 dígitos não dá. Isso é real, né? Então, acho que é isso. É alinhar essa expectativa, entender que é um mercado muito legal, mas é um mercado normal. É um mercado que você vai ter que trabalhar muito e que você vai ter que construir no longo prazo, né? Não tem muita saída, sabe? Ellen, tem alguém que te inspira? Ou 1, ou 2, ou 3 pessoas que te inspiram? Porque, na verdade, eu estou aqui com as minhas biografias, eu estou doido para botar uma nova na prateleira aqui. Então, eu sempre pergunto para saber se tem alguma ideia. Agora, teve um aqui que me disse, eu falei assim, cara, esse aí o livro não vai dar, não, porque quem me inspira é o meu avô. Eu falei, realmente, esse livro aqui não vai... Mas ele contou que ele era produtor de café e tal. Eu falei, pô, história bacana. Então, tem umas histórias que você... Tem alguma história que você diz, cara, eu me inspirei nisso aqui, ou me inspiro? Não precisa ser um, podem ser vários. Eu acho que de livro... Não precisa ser de livro. Pessoas que te histórias e pessoas que te inspiram. Então, no digital, eu tenho muita, assim, muito carinho pelo Vinhas, né? Porque o Vinhas, ele teve uma história bem diferente da minha. A história do Vinhas é digna de Forrest Gump. Ele já esteve aqui, bateu papo comigo, Forrest total. Forrest total. Para você que não sabe, não viu, pode voltar lá na primeira temporada do GigaCast, tem a entrevista lá, o papo que eu bati com o Vinhas. Tem um cara que, assim, eu sou simplesmente... Sei lá, eu não consigo explicar o que eu sinto pela história do Marcelo Bradion. Que ele é uma pessoa que... Não sei se você conhece a história dele. Se você não conhece, traz ele. Que eu acho que, para mim, ele é a pessoa mais sensacional do digital. Eu sou muito fã dele no sentido de... Cara, ele a história dele é muito louca. Porque Marcelo... Como é o sobrenome dele que eu não peguei? Marcelo Bradion. Bradion. Nunca ouvi falar. Ó, engraçado.
Ele é um copywriter, um dos melhores copywriters do Brasil. Legal. E ele enfim, ele foi freio. É uma história muito louca. Você tem que trazer ele aqui para contar essa história. Já curti. Quando você falou ele foi freio, eu falei, opa, essa história é boa. Para mim, ele é a pessoa que mais me inspira nesse sentido, assim, sabe? De superação. E é uma pessoa muito humana, muito... Não, cara, toda vez que eu falo, assim, do Marcelo, eu sinto... Sabe quando eu realmente me conecto com a história dele. Eu sou muito fã dele. Sou, tipo... primeira fã dele. Legal, que maneiro. Então, é uma pessoa... Vou achar ele já aqui. Até eu falei, Marcelo, você tem que ter um livro. Cara, seu livro ia ser muito sensacional, a sua história no livro, porque ele é fantástico, essa história dele. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Marcelo. Então, é um exemplo, né, de uma pessoa que veio de uma situação muito difícil mesmo. Ele passou por momentos muito difíceis na vida dele. E ele hoje é aí referência, né? O Marcelo que é da... Ele é da MR Lançamentos. MR Lançamentos, claro que eu sei quem é. Sócio da MR junto com claro! o Rodrigo. Eles já foram os meus clientes, eu já fiz trabalho, mas eu nunca conectei. O Marcelo foi meu cliente, ele e o Rodrigo. Eu fiz um trabalho para eles de valuation lá e tal, fazer uma avaliação da empresa. Isso foi em 2018. Assim, eles foram meus mentores, né? Então, Rodrigo e Marcelo são duas Rodrigo e pessoas que eu Marcelo são adoro, gente boa assim. pra caramba. Eu trabalhei com eles, fiz um trabalho para eles já. Caraca, sensacional. Eu não sabia dessa história que o Marcelo tinha sido freio, não. Não, ele tem que vir aqui. Mas o Marcelo, eu vou chamar o Marcelo. Vou chamar o Marcelo e o Rodrigo. Boa. Vou chamar o Rodrigo. Sensacional. Rodrigo também. Inclusive, eles se conheceram eu não sei como é que chama, mas eles eram freios, os dois, entendeu? É mesmo? Eu não sabia dessa história, não. Vou ter que chamar o Rodrigo. Você sabe como é que eu chamo o Rodrigo, né? Mário Bros. Ele é igual ao Mário Bros, mas ele não é o Bigode. Ele é igual ao Mário Bros. Se botar ele... Eu já falei, o perigo é chamar o Marcelo de Luigi, né? Mas o Marcelo... Enfim, são as duas pessoas assim, que eu gosto muito da história. Claro, tem muita gente que o digital me apresentou, assim, que eu tenho uma profunda admiração. E é legal, né? Eu também fiz muitas amizades, muitas conexões assim no digital. As pessoas tem muita gente legal. Você sabe umas coisas, até caminhando para o final aqui, mas tem uma das coisas que o digital é diferente. Óbvio que tem concorrência, é óbvio que tem coisas que o mercado, tem pessoas que acabam não se dando e tal, mas o mundo corporativo tradicional, onde eu trabalhei durante 20 anos, CFO, diretor financeiro de grande empresa, né? O mundo corporativo ele cria rivalidades. Sim. E cria inimizades que você não sabe, né? O cara trabalha... Eu trabalhei na Sul América. Até outro dia eu não conseguia fazer seguro da Porto Seguro, porque eu achava que eu estava, né? E o mundo digital... Traindo o movimento. E o mundo digital tem uma coisa que ele nasce da colaboração. Isso é muito legal. Ele nasce... Essa história do mastermind, onde tem pessoas que dentro do mesmo segmento, dentro do mesmo mastermind, são concorrentes e se ajudam, é um negócio que, para mim, é quase uma fraternidade, aquela coisa que estamos ali por um bem maior, que a gente, às vezes, nem sabe o que é, mas eu acho que essa é uma parada do mundo digital que eu gosto. Assim, estamos aqui todo mundo junto, trabalhando, curtindo. Então, se tem uma coisa do mundo corporativo... Para quem sabe aproveitar, é muito bom, né? Muito bom, claro, sempre vai ter a pessoa que acha que é uma questão de... tem a frase, né? Eu não sei de quem é essa frase, já escutei várias vezes. Antes de ser não seja interesseiro, seja interessante, né? Exatamente. Então, no networking é isso, é você trocar, você gerar valor para você receber esse valor do mercado. Acho que isso funciona muito. Exatamente. E se eu tivesse isso no evento... Você sabe que uma das pessoas que eu acabei de gravar, antes de gravar com você, estava gravando com a Sabrina. Ela é uma... Cara, a pessoa que quer ser mais giver, pessoa que mais colabora com os outros que a Sabrina, eu ainda estou para ver, porque, meu Deus, a Sabrina realmente
Ela é uma incrível. Ela é uma querida mesmo, muito legal. Ellen, última pergunta. Obrigada. Diga. Qual é a próxima história que você quer contar? Se você vier então. daqui a pouco, qual é a próxima história que você quer contar? Quais são as próximas histórias que você quer? Eu estou num momento muito especial, que eu estou realizando um sonho, né? Estou lançando um livro agora. Então, que legal. Isso foi... Quando sai? Assim, momento jabá. Quando sai? Agora, em outubro, ele já está na Amazon, tá? Já dá para comprar a versão autografada do livro. Aê! E é um livro, chama Gestão Digital, e eu trago esse olhar, né? É o primeiro livro sobre isso, né? Sobre gestão focada em empresas digitais. Então, eu quero contar a história desse livro, assim, eu quero que esse livro seja um livro que traga referências boas para o nosso mercado, que ajude, né? Eu tenho muito essa bandeira de ajudar na profissionalização do mercado, de trazer essa visão mais sustentável, né? De pé no chão, de vida real, que não é simplesmente ficar milionário e comprar Ferrari, e que a gente tem que construir um mercado confiável, né? Quando a gente tem alguém que vende muito para muitas pessoas, mas não entrega, quando a gente tem um curso ruim sendo vendido, a gente está queimando o filme do digital, porque um cliente que comprou um curso ruim, às vezes pode ficar desconfiado e falar, digital não funciona, curso online não funciona. Quando a gente tem uma pessoa fazendo promessas mentirosas no digital, a gente também está gerando isso, é negativo. Então, eu levantei muito essa bandeira, né, de como que a gente pode fazer o digital se profissionalizar, né, trazer essa verdade e esse cuidado para o nosso mercado, que é o que eu estou contando nesse livro, é o que eu espero com ele, estourar essa bolha para... Nem todo mundo consegue comprar o meu curso, por exemplo, né? O livro você vai comprar por 30 e poucos reais, assim. Então, é uma realização muito grande. Eu sempre quis escrever um livro, eu não sabia de quê, né? Mas sempre, desde adolescente, eu falava, não, um dia eu vou escrever um livro. E agora eu descobri esse... Você já plantou uma árvore? Já plantei uma árvore, já tive uma filha, então... Faltava o livro. Estou 100%. Então, acho que é isso. Esse momento está sendo muito legal, muito especial, assim. E não sei, vamos ver, né? O caminho aí. Tomara que dê tudo certo. Boa, show de bola, Ellen. Obrigado, cara. Foi muito bom. Eu me diverti pra caramba nesse papo. Foi show de bola. Obrigado. Recado final pra galera aí. Recado final pra galera. Recado final pra galera. Gente, olha só. Tudo que você faz, né, com intenção e tudo que você insiste, que você faz a sua parte. Inclusive, tem um livro, não sei se você já leu, chama A Boa Sorte. Já leu esse livro? Não li A Boa Sorte, não. Indico, que é exatamente sobre isso. Esse livro, ele é a descrição, assim, de muitas coisas que aconteceram na minha vida. Por quê? Porque ele mostra... Ó, vou até pegar ele aqui. Ele mostra... Fernando Trias de Bes, o autor. Ele é um livro fininho, assim, Klaus. Uma delícia de ler. É aquela leitura de sábado à tarde, né? Tá sem nada que fazer e tal, vupt. É uma parábola e fala como a gente ressignifica o que é sorte, né? Que é você simplesmente plantar suas oportunidades, que a sorte vai vir. Então, eu acredito muito nisso. Acho que, como recado final, entenda que se você continuar plantando as oportunidades, né? Não uma, não duas, não três, infinitas vezes, né? E você não desistir, uma hora essa vitória chega, né? Uma hora essa chave vira, enfim, a coisa acontece. Show! Sensacional! Obrigado, Ellen. Valeu mesmo. Foi bom demais. Galera, até o próximo episódio. Fui! Gente...